Bonsoir, você chegou ao Mais do Mesmo, programa produzido pela Igreja Reformada Luz para as Nações em Montreal e tem como propósito principal falar mais do mesmo livro, da mesma escritura, mais das mesmas doutrinas e mais do mesmo Cristo. A única novidade que a gente busca aqui é novidade de vida. Mais do mesmo é sempre ao vivo, mas hoje é uma exceção. Está gravado o programa, é direcionado primeiramente aos irmãos da Igreja Reformada Luz para as Nações em Montreal, mas a gente quer dizer que você que não congrega com a gente também é bem-vindo para estar conosco, é nosso convidado aqui para acompanhar o programa de segunda a sexta, às 18 horas e 2 minutos, 19 horas e 2 minutos, no horário de Brasília. Sempre às 18 horas e 2 minutos, para a gente lembrar pelo menos de segunda a sexta, das palavras do salmista no Salmo 18, versículo 2, que nos diz: O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e minha torre de proteção. Quem assiste o programa ao vivo, normalmente está logado e participa do chat. Hoje não tem chat porque não está ao vivo, mas tem comentário, você pode participar do comentário. Ganha um abraço personalizado, uma boa noite personalizado. E quem assiste depois vai ganhar um abraço apertado que eu vou dar no final do programa, já que o programa está gravado hoje. Tá bom? Hoje estou sem a temperatura aqui, mas acho que fazem 13 graus aqui em Montreal, 14 graus agora. E vamos trabalhar, vamos trabalhar. Bom, temos falado sobre o cuidado de Deus nessa semana, afirmando que o Senhor nos guarda, né? O Deus que nos guarda é o tema da semana. E hoje eu quero trazer um outro testemunho de que esse cuidado de Deus não é um cuidado que Deus tem conosco porque merecemos, porque cativamos o coração de Deus no sentido ativo, né? Porque fizemos por onde, ou ainda porque Deus esteja nos recompensando pelos nossos méritos, né? Eu sei que é difícil colocar isso dentro do coração, porque tudo que nós fazemos, né, nessa vida é lutar para conquistar aquilo que julgamos merecer. Então a gente trabalha muito, quer ganhar algum dinheiro, quer ter as coisas, isso aí é natural. Eu sei que é difícil desmontar uma estratégia que já está forjada no nosso coração, que nos diz: trabalhe muito para ser bem recompensado, né? E não tem nada de errado enquanto a gente está falando de coisas materiais. Mas com Deus a gente vai dar uma mexidinha nisso. Ou seja, uma pessoa boa fazendo boas coisas acha que, vou falar uma brincadeira aqui, atrai bom karma, né? Então, se você é bom, coisas melhores acontecem com você. A gente é criado dessa maneira, a gente é criado para perceber o mundo dessa forma, né? Nesse sistema de recompensas. Mas será que é isso que a Bíblia nos ensina quando fala do jeito que Deus trata conosco? Né? Será que Deus nos dá somente aquilo que fazemos por merecer? Né? E nós vamos falar um pouco sobre isso, e para contar essa história, para tentar responder essa pergunta, eu quero compartilhar um texto que está em Neemias capítulo 9. Quem ainda não fez essa lição na célula vai acabar passando por ela, mas lá vai ser uma perspectiva um pouquinho diferente. Então vamos ficar junto aqui. Bom, Neemias capítulo 9 diz assim, eu vou ler um trecho mais ou menos longo para contar uma história longa e os comentários um pouquinho mais curtos, tá bom? Então diz o texto, capítulo 9, versículo 1. No dia 24 desse sétimo mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum. Vestiam pano de saco, traziam terra sobre a cabeça. Da linhagem de Israel separaram-se todos os estrangeiros, puseram-se de pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, durante uma quarta parte do dia, e durante outra quarta parte do dia fizeram confissão e o adoraram, o Senhor, seu Deus. Aí vem alguns nomes aqui, né? Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenani, se puseram em pé no estrado dos levitas, eles ficaram um pouquinho mais altos, né? E clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Ressabineia, Serebias, Rodias, Sebanias e Petaías disseram: levantem-se, bendigam o Senhor, seu Deus, de eternidade a eternidade. E então se disse: bendito seja o teu nome glorioso, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Só tu és Senhor. Fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo que há neles. Tu conservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que escolheste Abraão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste o nome de Abraão.
Primeiro eu li errado, né? Escolheste Abrão, o tiraste de Ur dos Caldeus e lhe puseste o nome por Abraão. Achaste o seu coração, preste atenção aqui, achaste o seu coração fiel diante de ti e com ele fizeste aliança, para dares à descendência dele a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus, e cumpriste as tuas promessas, porque és justo. Viste a aflição dos nossos pais no Egito, ouviste o clamor deles junto ao Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra Faraó e seus servos e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com arrogância. E assim adquiriste a fama que tens até os dias de hoje. Dividiste o mar diante deles, de maneira que o atravessaram em terra seca, lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Tu os guiaste durante o dia, como uma coluna de nuvem, durante a noite, como uma coluna de fogo para iluminar o caminho por onde deviam seguir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com ele e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Tu lhe deste a conhecer o teu santo sábado e lhes deste mandamentos, estatutos e lei por meio do teu servo Moisés. Quando estavam com fome, lhe deste pão, pão dos céus, e quando estavam com sede, fizeste brotar água da rocha. E lhes disseste que entrassem para tomar posse da terra que com juramento prometeste dar a eles. Porém eles, os nossos pais, se tornaram arrogantes e teimosos, e não deram ouvido aos teus mandamentos. Recusaram-se ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas, que fizeste no meio deles. Foram teimosos e, na sua rebelião, escolheram um chefe, com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus perdoador, bondoso e compassivo, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os abandonaste. Nem mesmo quando fizeram para si um bezerro de metal fundido e disseram, este é o seu Deus que o tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Mas tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os abandonaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se afastou deles durante o dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo durante a noite, para iluminar o caminho por onde deviam seguir. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste o maná para poderem comer, e lhes deste água quando tiveram sede. Durante 40 anos tu os sustentaste no deserto e nada lhes faltou. As roupas que eles usavam não envelheceram e os seus pés não ficaram inchados. Texto longo, né? Eu tenho certeza que sim, alguns nomes aí que a gente nunca ouviu falar, mas até aqui. E eu queria fazer alguns destaques. Bom, primeiro é o contexto, né? Por que esse texto nasce assim do nada, né? Por que eu não dei a introdução antes? Bom, Neemias, que era um copeiro, Neemias fala disso, né? Que era um copeiro do rei Atarxerxes, é bom para carioca esse nome, né? Na Pérsia, ele se sente movido pelos relatos das dificuldades enfrentadas pelos judeus lá em Jerusalém e também por saber que os muros da cidade estavam destruídos, né? Então ele é motivado por um profundo senso de dever, né? De pertencimento para com seu povo. Sua fé, Neemias solicita e recebe permissão do rei para reconstruir os muros de Jerusalém. Ele chega à cidade e, apesar da oposição dos líderes locais, que se tornaram hostis, né, como Sanbalat e Tobias, né, mobiliza os judeus para a reconstrução do muro e das portas, né, da cidade. Os muros são erguidos em 52 dias, demonstrando um efeito sobrenatural ali. Deus ajudou profundamente, né? Esse registro está lá em Neemias 6,15. E depois da reconstrução, Neemias foca na reestruturação da comunidade, e tanto na parte social quanto na parte religiosa. Esdras, que era um escriba, ele assume esse papel crucial no processo, né? E no capítulo 8, Neemias, anterior ao que lemos, Esdras lê a lei para o povo durante a festa, chamada Festa das Trombetas, resultando em uma grande celebração, mas ao mesmo tempo um profundo sentimento de arrependimento, de tristeza, porque o povo, a partir da contraste entre a lei e a atitude deles e o próprio passado, sente arrependimento, né? Tristeza e arrependimento, porque eles reconhecem as suas próprias falhas em cumprir a lei. Então esse evento marca ali uma restauração espiritual, né, e o compromisso renovado
com a obediência de Deus. Então, esse é o primeiro destaque. Então, esse texto, a gente ali, Esdras, Neemias, os levitas, né, eles estão lendo, explicando ao povo esse texto, como eu já vou informar mais uma vez, e o povo está entendendo a palavra que está sendo dada e está dizendo o seguinte: poxa, se dependesse dos nossos méritos, não estaríamos aqui na nossa cidade sendo restaurada. Então eles sentem um profundo pesar no coração por isso. Depois, e apesar de ser um dia de festa e o coração é consolado por isso, eles se sentem, e é isso que a palavra de Deus às vezes faz com a gente. A gente se compara com a palavra de Deus e esse contraste gera em nós um profundo sentimento de arrependimento, um sentimento de culpa, um sentimento de perda, porque de alguma maneira nós vimos que não éramos tão bons quanto imaginávamos, né? Então a lei é explicada por Neemias, Esdras, os levitas, né? Mas eles dizem a todos, apesar da tristeza, esse dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus, por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque o povo todo chorava ouvindo as palavras da lei. O registro está lá em capítulo 8, versículo 9. Então, através da história, mais uma vez, para a gente fixar, através da história de Israel, e em contraste com a lei, o povo passou a entender o quanto eles haviam sido infiéis ao Senhor. Eles choraram porque eles entenderam que mereciam o juízo de Deus e não o seu favor. A recompensa deles, pelo trabalho deles, seria o juízo de Deus. Por isso eles choram. Se não fosse pela obra de Cristo, trazendo aqui para o nosso ponto, nós só receberíamos o mesmo tipo de juízo de Deus também. Por mais que nos esforçássemos, continuaríamos pecadores e condenados ao inferno. É Cristo, e isso foi assunto de tantos mais dos mesmos, né? Mais do mesmo, e Cristo é que torna possível que nós recebamos a graça de Deus. Então, por isso eu nunca digo aos outros, né? Você merece, quando a pessoa ganha aquele prêmio, aquela bênção. Assim, eu entendo o que a gente quer dizer com isso. Tipo assim, poxa, você trabalhou duro, né? E eu tô vendo aqui o quanto você se esforçou. Mas eu preciso me lembrar que antes, e é disso que eu quero provocar vocês, né? Antes foi a graça de Deus que te favoreceu estar ali naquele momento, ter a força necessária para trabalhar. Você se esforçou, graças a Deus, mas a primeira coisa que tornou possível aquele esforço foi a vontade do Senhor, né, na sua vida. Então, ainda que seja através do seu esforço, foi Deus quem criou aquela condição favorável, que permitiu que você vivesse aquele momento. Como a gente já vai destacar mais uma vez. Então, se eu fizer bem alguma coisa, se você quiser me agradar, não diga que eu mereci, porque eu não gosto muito dessa expressão, né? Então, diga, olha, glória a Deus, eu fico muito mais feliz assim, porque Cristo é que operou a graça em mim e eu não me sinto merecedor de elogios desse tipo. Ainda que eu procure fazer um bom trabalho, ainda que eu me esforce, ainda que estejamos aqui todos os dias nos esforçando para fazer o melhor que nós podemos, a honra e a glória pertencem ao Senhor. Então, o terceiro destaque, esse foi o segundo destaque. O terceiro destaque, talvez exija um pouquinho mais da sua atenção, mas saibam que já passamos da metade, né? O terceiro destaque é que somente a partir da consciência da nossa infidelidade, somente a partir desse momento que entendemos que somos incapazes de atrair o favor de Deus por nós mesmos, precisamos de uma ação anterior, que seja do próprio Deus. Somente quando temos essa consciência que somos infiéis é que passamos a entender a fidelidade de Deus a si próprio, que é manifesta através da sua graça. E essa é a última lição que eu queria compartilhar hoje. O versículo 6 diz assim: Só tu és o Senhor, fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra, tudo que nela há, os mares e tudo que há neles. Tu conservas a todos com vida e o exército dos céus te adora. Então a primeira afirmação é bastante simples, é que tudo procede de Deus, inclusive a nossa vida. Toda a existência procede de Deus. O Senhor falou e o mundo foi criado através de sua palavra. Ele cria as coisas do nada, ele cria as coisas a partir do seu poder. Então, além de criar as coisas, é ele quem conserva a existência das coisas. As coisas só existem porque ele mantém as coisas existindo. Então, sem o propósito inicial de Deus, não há vida, não há qualquer coisa. Se Deus não quisesse nos criar, nós não existiríamos. Então, isso coloca Deus em primeiro lugar acima de qualquer outra coisa. O fato de sermos bem-sucedidos em alguma coisa deve primeiro reconhecer que é Deus quem nos cria, para que sejamos para que possamos ser bem-sucedidos naquela atividade. Então, a mérito primeiro é sempre dele, a glória é sempre dele. Segundo aspecto, no versículo 7 diz: Tu és o Senhor que escolheste Abraão
Perdão, escolheste Abrão, o tiraste de Ur dos Caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Deus escolheu Abrão em meio a uma cultura idólatra. Abrão não era um cara fiel porque ele nem conhecia a Deus como depois ele passa a conhecer. Abrão não fez nada para merecer isso, mas aprove ao Senhor que fosse assim. E é isso que nós chamamos de eleição soberana, né? Não somente aplicada à salvação, mas aplicada aqui também. Deus, por algum critério que só ele conhece, resolveu escolher Abrão num lugar improvável, digamos assim. Então, Deus transforma a vida de Abraão, lhe dá propósito divino. Mas, numa leitura rápida, a gente, lá no versículo 8, pode ser que a gente fique confuso, porque está dizendo assim: achaste o seu coração fiel diante de ti. E parece que isso está contradizendo todo aquele meu discurso inicial, né? Ué, então você disse que não gosta de dizer que você merece, mas Deus está dizendo aqui, ó, que Deus achou o coração de Abrão fiel diante dele. E é verdade, mas não há contradição nenhuma, é só questão de ordem. O que vem primeiro, né? De ordenação, é ordenamento, né? Agora eu já não sei mais, mas assim, de ordem, de colocar em ordem, né? Então podemos chegar à conclusão equivocada, se lemos esse versículo, de que foi Abrão o responsável por trazer a ação de Deus à sua vida. Se a gente só lê, achaste o seu coração fiel diante de ti, a gente pode errar, mas não é isso. Se você observar comigo, nós estamos lendo isso que nós lemos agora, esse textão que nós lemos aqui agora, é um resumo feito por Esdras e Neemias. Nesse resumo não foi necessário, pelo menos no resumo, mencionar que quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis 12, né, o chama também fazendo promessas de que ele teria um nome grande. É a primeira promessa, né? E talvez você não saiba, mas é bastante claro para quem lê hebraico, não é meu caso, mas eu tenho aqui os caras que estudaram isso antes, fiz hebraico no seminário há muito tempo, sei o suficiente para mexer no dicionário, né? Mas quando você lê lá, quando Deus diz a Abraão, se tu uma bênção, a forma verbal usada ali tem a força de um decreto divino, é um imperativo. O Senhor está dando uma ordem, não pedindo a Abraão. Abraão não pode não ser uma bênção, então Abraão não poderia ser de outra maneira. Então o que o resumo traz é que a palavra de Deus se cumpriu na vida de Abraão. E por isso ele foi encontrado ali fiel, né? Então, por isso tudo, porque Deus assim quis e operou no coração de Abraão, ele foi encontrado fiel. Então, tudo começa em Deus. Esse é o meu ponto dessa lição toda, né? Tudo começa em Deus, né? Tudo o propósito de Deus. E por isso a gente glorifica Ele em todo tempo, mesmo quando a gente é bem sucedido, faz alguma coisa bem feita. E deve ser assim. Por último, viu? Eu disse que está acabando. Por último, eu queria destacar que não foi também a obediência do povo do deserto que provocou o cuidado de Deus para com eles, mas foi a fidelidade de Deus às suas próprias promessas. Em Êxodo, no capítulo 3, muito antes lá de Neemias, né? O Senhor fala no versículo 17: eu vos tenho dito, tirar-vos-ei da aflição do Egito para a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus e dos heveus, dos jebuseus, para a terra que manda leite e mel. É uma promessa de Deus. Outra promessa de Deus em Deuteronômio 7, 7 e 8. Porque não foi porque vocês eram mais numerosos que todos os outros povos que o Senhor se apegou a vocês e escolheu, pois vocês eram o menor de todos os povos. Aí vem o segredo, mas foi por causa do amor do Senhor por vocês e porque ele quis cumprir o juramento feito aos seus antepassados, que o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder do faraó, do rei do Egito. Então perceba que é Deus cumprindo as suas promessas de novo e o povo sendo afetado por elas. Então, mesmo que o povo e foi o que aconteceu, mesmo que o povo tenha se tornado arrogante, teimoso, a palavra que eu gosto é obstinado, e tenha se recusado a ouvir o Senhor em tantas vezes durante o deserto, né, tenha sido infiel, Deus permaneceu fiel às suas promessas, né? Quando a gente estuda teologia sistemática, a gente fala que Deus é imutável em suas promessas, sua perfeição, seus propósitos e no seu ser. Ele não muda, ele é invariável. Então, eu disse inicialmente que é difícil nos afastarmos daquela ideia de retribuição imediata, né? Deus nos dá porque merecemos, né? E disse também que em parte ela é verdadeira, porque sim, se nós formos fiéis, somos abençoados. A palavra de Deus promete que Deus abençoa aqueles que os amam também, sobretudo quando somos obedientes e somos fiéis, temos a bênção de Deus sobre nós, a desobediência é o contrário. Então,
É difícil tirar essa ideia da retribuição, porque em parte ela é muito verdadeira, mas é necessário para que a gente não caia num problema de autossuficiência que coloquemos tudo em ordem, né? Primeiro, nós só somos guardados por Deus porque ele determinou no seu próprio coração que seria assim. Ele nos criou e decidiu que nos guardaria. Por isso nós podemos confiar na imutabilidade de Deus para dizer: o Senhor nos guarda, né? Ele determinou que seria assim. Porque prometeu que cuidaria de nós ou nos guardaria, ele nunca voltará atrás da sua palavra. Você pode contar com a palavra de Deus, porque ela é fiel. Deus não muda e ele cumpre as suas palavras. A partir da sua fidelidade, em terceiro lugar, a partir da sua fidelidade consigo próprio, Deus é fiel conosco, porque ele prometeu a si mesmo que seria fiel conosco. Então, nós nos alegramos porque ele, sendo fiel a si, também é fiel a nós, e por isso não somos afastados do seu amor quando pecamos, mas continuamos em Cristo Jesus, continuamos com ele, né? Porque temos o perdão dos nossos pecados, mas é importante que a gente avalie se está de fato com Jesus ou não, a partir dos nossos arrependimentos, né? Ou do nosso arrependimento geral. Então, quarto, e só depois que você souber isso tudo, se formos fiéis, aí faz sentido a gente pensar que ele vai retribuir a gente com a devida paga da nossa fidelidade. A Bíblia tem uma palavra para isso, inclusive, que é muito legal, que é o galardão, que é uma espécie de salário, né? Isso não está falando da salvação, mas essa coisa misteriosa que Deus vai nos retribuir segundo as nossas obras. E olha que coisa boa. E por último, quinto lugar, é claro que isso tudo só é possível, essa relação maravilhosa com Deus, onde ele nos guarda e continua sendo fiel a nós, só é possível porque ele colocou toda a ira que tinha contra o nosso pecado na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Porque Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Deus pode ser tão misericordioso conosco sem afetar a sua justiça, né? Então, por isso, nós queremos terminar esse programa dando a honra e a glória somente ao Senhor Jesus. E em tudo que você fizer bem feito, lembre-se, foi Deus que me deu essa condição, né? Em tudo que você errar, você fala assim: a culpa é minha mesmo. Por isso eu gosto de terminar o programa dessa maneira. Naquilo que eu acertei, glória a Deus. Naquilo que errei, a glória é minha mesmo. Porque sou eu que estou fazendo isso errado, não é Deus, né? Mas ele está nos dando a condição aqui de ter mais um dia, mais um programa, né? Com isso eu já vou encerrando, já mudando um pouquinho a ordem no final aqui, contando que o Senhor, que nos guarda, manterá a sua promessa. Então confie nisso. Arrume a sua cabeça para lembrar que tudo começa em Deus e a partir daí a sua benevolência para conosco, né? E se você souber disso, aí sim a gente pode falar de recompensa. Então, amanhã, se o Senhor permitir, tem mais do mesmo livro, mais das mesmas doutrinas, mais do mesmo Cristo. E a você que chegou até aqui, eu não pude acompanhar o chat hoje porque eu estou em visita. Possivelmente estou me deslocando no momento que você está assistindo isso aqui. Você que chegou até aqui, fica o abraço apertado da nossa igreja, a todos que participaram aí também do programa ao vivo, né, na hora do programa, e que deixaram algum comentário aí. Que Deus abençoe vocês também. E que Deus te abençoe. A bientôt, à la prochaine, au revoir. Até mais, irmãos. Amanhã, se Deus quiser, nos encontramos aqui de novo. Paz.